gentileza, em Joel, capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 12. Joel, capítulo 1, do 1 ao 12. Abre ela, mantém ela aberta, porque nós vamos ler e expor verso a verso. Amém? Vamos lá para essa rica, poderosa exposição? Então vamos lá. Joel, capítulo 1, verso 1. A santa, poderosa palavra do Senhor diz assim: A palavra do Senhor veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isso, anciões, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Conte aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos. E aos seus netos a geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Verso 5. Acordem bêbados, chorem, lamentam-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Os seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrastou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhe a casca e derrubou-as, deixando branco os galhos. Prantem como uma virgem em vestes de luto, que se lamenta pelo noivo de sua mocidade. As ofertas de cereais e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministravam diante do Senhor estão de luto. Verso 10. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca, a cegueira murchou, a romaneira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se ainda mais a alegria dos homens. Mediante esse trecho bíblico que nós vamos expor aqui nessa oportunidade, tem uma mensagem com o tema: chorem, o juízo chegou. Chorem, o juízo chegou. Mas antes de expor, antes de introduzir, vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição das suas sagradas escrituras. Pedimos, Senhor, a graça do Senhor para esse momento. Para eu falar não o que eu quero, não o que eu acho, sim, o que é do seu coração. E sim, o que o Senhor quis ao inspirar Joel nesses escritos. Nos dê fidelidade nessa oportunidade. Eu oro pelos meus irmãos que estão em casa, para que eles tenham um coração com a terra boa, onde essa semente da palavra do Senhor vai cair nessa terra, vai germinar, vai frutificar, esses frutos vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes dela, no nome de Jesus. Chorem, o juízo chegou. Essa é uma advertência, meus irmãos, para mim e para você. Para chorar quando as calamidades chegarem na nossa vida. Quando o juízo de Deus chegar na nossa vida, nós que estamos desobedecendo ao Senhor. Mas se nós chorarmos, ainda haverá esperança. O problema é se nós negligenciarmos os sinais, o juízo de Deus sobre nós. Aí nós talvez experimentaremos um juízo muito pior. Mas deixa eu introduzir
essa série de exposições que nós vamos fazer e também a de hoje. Joel, meus irmãos, ele é um dos profetas menores. Mas para você que talvez não saiba, não tenha um entendimento equivocado. Quando nós tratamos dentro da teologia, que isso é algo teológico, essa separação, sobre os profetas maiores e os profetas menores, não é em hipótese nenhuma sobre importância. Ah não, o profeta maior é Isaías, então ele é mais importante do que Joel, do que Jonas. Não, meus irmãos, não é. Todos são importantes. Quando nós tratamos profetas maiores e menores, simplesmente, é algo simples. É somente por causa da extensão dos seus escritos. Então, todos os profetas maiores, eles têm escritos longos. E todos os profetas menores têm escritos mais breves. Amém? Tem essa informação. E Joel aqui, meus irmãos, não sei se você conseguiu já reparar nessa leitura que nós fazemos desses 12 primeiros versículos. Ele profetizou para uma nação que tinha acabado de ter a sua economia toda devastada. Estava passando por uma grande crise econômica, pois uma praga de gafanhotos que o próprio Senhor mandou acabou com a economia. Afetou a colheita de um ano todo de preparação. Joel, meus irmãos, ele interpreta toda essa praga de gafanhoto que vai discorrer todo o livro sobre o juízo de Deus. Porque Israel tinha passado a ser uma nação somente religiosa, que fazia até os ritos, mas o seu coração estava longe do Senhor. Joel, ele não foi indiferente com os acontecimentos, e sim ele interpretou da maneira correta. Que o seu coração possa ser o coração de Joel, de entender que mediante os acontecimentos da sua vida, seja Deus mandando algo ou Deus permitindo algo, que seja para você acordar desse sono espiritual. Como a nação de Israel precisava acordar, você também precisa acordar do seu sono espiritual. Entenda isso, entenda essa rica verdade. Então que esse sermão, meus irmãos, que essa exposição de hoje, que esse livro maravilhoso possa nos levar a chorar pelos nossos pecados e não se alegrar com eles e não achar tudo normal, tudo bom. Não pode ser esse meu e seu diagnóstico. Vamos ler mais uma vez então, começar a exposição do verso 1. Está escrito assim: a palavra do Senhor veio a Joel, filho de Petuel. Meus irmãos, o nome Joel significa o Senhor é Deus. O seu nome, meus irmãos, olha que coisa linda, é a sua confissão de fé. Olha que coisa maravilhosa. E por que a palavra do Senhor aqui traz a questão do Joel ser filho de Petuel? O nome do seu pai vinculado ao nome do filho, na identificação, era como se fosse o sobrenome hoje em dia. Era como se nós nos apresentássemos. Eu sou filho do João da rua 4, que tem uma loja ali, que é o padeiro. É isso. E antigamente não existia o sobrenome. O sobrenome começou mediante o crescimento populacional das pessoas no mundo, a partir do século VI, depois de Cristo, a quem está antes de Cristo. Então todo mundo era conhecido pelo seu primeiro nome, e quando precisava se identificar um pouco mais preciso, também com o nome do seu pai. Amém? Glória a Deus. E aqui, meus irmãos, nesse livro, nós temos poucas informações do profeta Joel. Nós sabemos o seu nome e nós sabemos o seu pai. Só isso. O que nos leva a entender, meus irmãos, que o que é mais importante é a mensagem e não o mensageiro. Você que é um pregador, como eu, você tem que entender isso. Você não é importante. Não é sobre você a pregação do Evangelho. Não é sobre aplauso para a sua pessoa. Não é sobre mérito para você. Não é você ter um busto, uma estátua. Não, não é sobre você. É sobre Deus. Então seja somente um pregador do Evangelho. Entenda que você só é um vaso de barro
que a excelência está no Senhor e não em nós. Esse primeiro versículo já nos ensina tanto. Nós, como pregadores, temos que nos colocar no nosso lugar de servo do Senhor. E nunca pensar que somos alguma coisa, que somos dignos de honra, de aplausos, de reconhecimento. Não. A honra e a glória é para Ele. Por isso que talvez você parou de pregar o Evangelho. Porque você quer aplausos. E aí você parou porque você parou de receber aplausos. Sabe por quê? Você está buscando um reino pessoal e não um reino de Deus. Porque quando você busca o reino de Deus, você não se preocupa nem com as críticas e também nem com os aplausos. Porque a glória e a honra é para o Senhor. Entenda essa verdade. E outra coisa, meus irmãos, que me chama a atenção ainda no verso 1. Olha que coisa maravilhosa. A palavra do Senhor veio a Joel. O que aí você podemos aprender nisso, meus irmãos? É que Joel não está inventando nada, e sim está sendo boca de Deus. Ele não é a fonte, ele só é o canal. Ele não inventa a mensagem está pronta, ele só a propaga. Meus irmãos, como nós temos que entender isso? Por isso que eu amo a pregação expositiva, porque não tem como eu falar o que eu quero, o que eu acho. Eu vou falar o que está na perícope analisada, no trecho bíblico analisado. E não eu vou vir com ideias pré-moldadas para o texto sagrado, com segundas intenções, para falar o que eu quero. Não! Eu tenho que falar o que a palavra está dizendo. Por isso, meus irmãos, nós temos que valorizar muito mais a palavra do Senhor. Nós valorizamos falsos profetas que revelam CPF. Para que você quer saber o seu CPF? Você não sabe onde você perdeu, aí você liga lá para o lugar que faz o CPF, você consegue a segunda via. Você não precisa ir na igreja para saber seu CPF, não. E isso a gente valoriza. Mas a palavra do Senhor, nós negligenciamos. Meus irmãos, que possamos deixar esse lugar e que possamos amar a palavra do Senhor. E pregadores que me escutam, entenda algo, não é para você inventar nada. Você não é espiritual quando você inventa. Você é espiritual quando você prega a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio ao profeta. Isso é um profeta de Deus, inspirado por Deus nesses escritos. Mas a mensagem vem do céu e não da terra. Vem de Deus e não do coração do homem. Entenda isso. Eu e você precisamos refletir. Leia comigo o verso 2 e o verso 3, que está escrito assim. Ouçam isso, anciões. Escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos teus dias? Ou nos dias dos teus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que estava acontecendo aqui, meus irmãos? Joel convida as pessoas aqui, os anciões, a falar com todo o povo, porque aquilo ali, ele tinha que estar na memória do idoso, do homem, do jovem, da criança, para ninguém mais lembrar, para ninguém mais esquecer, e entender que foi um desastre grandioso. Porque, meus irmãos, nós estudarmos a história, nós relembrarmos a história, nos faz a refletir na vida que temos hoje. Por que nós não valorizamos algumas coisas que temos? Porque nós somos a geração fast food. Nós somos a geração que nós pedimos comida, elas vêm. Nós pedimos um Uber, ele vem. Nós pedimos isso, aquilo, é rápido. Mas os nossos antepassados, há não muito tempo atrás, para ir para uma igreja, ele tinha que andar quilômetros. Aí você não vem para a igreja porque o Uber cancelou sua viagem 3 vezes. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, meu irmão. Por isso você tem que lembrar do seu passado, o que seus pais, o que seus avós passaram, para você valorizar a tecnologia que você tem, talvez o carro que você tem, talvez o transporte público que você tem, talvez as leis trabalhistas que você tem, não sei, meus irmãos. Mas se você olhar para o passado, você vai conseguir valorizar mais, muito mais, o presente. Então entenda essa realidade. Então, ele estava querendo trazer isso, porque isso não poderia ser esquecido. Porque isso foi um juízo de Deus, mediante um abandono dessa nação. Então não poderia ser esquecido. Igual a pandemia, meus irmãos. Ela veio.
Nós não sabemos se foi um juízo de Deus ou não. Nós sabemos que foi uma permissão. Nada acontece sem a permissão dele. Mas de alguma forma nós não podemos, daqui a 20, 10 anos, esquecer o que nós passamos nesses anos. Não podemos. Não é sobre ficar chorando, meus irmãos, o leite derramado, não. É sobre se relembrar e sempre ter um temor no nosso coração. E sempre talvez agradecer pelos dias de hoje, que não são as pandemias que tiveram durante no mínimo 2 anos. É isso. Então Joel trabalha isso no coração deles para eles passar para as outras gerações. Esse relato era muito importante. E esse acontecimento, ele não era comum no Oriente Médio. Talvez você pode achar, não era normal. Não, meus irmãos, foi algo inovador. Foi algo que não acontecia em muitos momentos. Então, era algo realmente diferente. Por isso que eles tinham, mediante o nosso tema, chorar, porque o juízo tinha chegado. Amém? Então, é por isso, para eles entenderem e não esquecer a seriedade desses acontecimentos. E que esses acontecimentos estavam prefigurando um juízo final, que ainda virá sobre todo o mundo. Vamos lá. Mas eu quero destacar aqui no verso 2, parte A, que ele fala: ouçam isso, anciões. Ele chama, meus irmãos, as autoridades do povo, que eram os anciões. E qual que era a função dos anciões, meus irmãos? Eles tinham a responsabilidade de passar sabedoria para as outras pessoas. Então, por isso que era muito importante os anciões, eles, primeiramente, entender o que estava acontecendo. Para quando ele passar sabedoria para os mais jovens, ele não deixar de passar esse acontecimento aqui. Amém? Então entenda isso. Outro ponto, ainda no verso 2. Escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Então Joel, ele convoca uma reflexão com todos os habitantes do país. Todos os habitantes de Israel. E ele faz essa pergunta retórica, porque a resposta é não. É o quê? Já aconteceu isso? Não. Já? Não. Então tinha que ser uma reflexão. Era algo diferente. Eles não poderiam viver de qualquer maneira. E aí o verso 3. Conta aos seus filhos o que aconteceu. E ele aos netos, e os netos a geração seguinte. Então, meus irmãos, mais uma vez reafirmando, tinha que contar isso para todos, porque era algo inédito e de alguma forma deveria servir de alerta para as gerações futuras. Verso 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Meus irmãos, eu entendo o livro de Joel como um livro literal. Tem muitas pessoas que querem usar alegorias aqui em cada parte, e eu creio que mediante esse caminho a gente não vai ter uma interpretação fiel. Nós temos profecias que se cumpriram, igual Atos 2, Pentecoste, e algumas que vão se cumprir ainda. Sim, não estou falando sobre isso. Profecia é profecia. Mas os relatos que Joel relata aqui, sim, relatos literais. São acontecimentos históricos. Por que eu estou dando toda essa introdução? Porque aqui está registrado 4 gafanhotos. E quem tem uma interpretação mais alegórica, mais mística desse livro, vai falar que são 4 níveis de demônio. Mas, para mim, o texto não está falando isso. O texto está falando sobre gafanhotos. É isso, gafanhoto é o quê, pastor? Gafanhoto. Amém? Então, existem 4 tipos de gafanhotos que devastou essas colheitas. E olha que interessante. Moisés já tinha profetizado, já tinha alertado, vamos dizer assim, lá em Deuteronômio 28, não precisa abrir, do 38, o 38 e o 42, sobre que Deus poderia usar gafanhotos para punir o seu povo se ele se tornasse desobediente. Talvez mediante esses escritos bíblicos, que na época de Joel já estava disponível, ele talvez interpretou que isso era um juízo de Deus.
Porque estava claro nas Sagradas Escrituras, lá em Deuteronômio 28, que Deus poderia lançar uma praga de gafanhotos para o seu povo se ele se tornasse desobediente. E esse foi o retrato. O povo se tornou desobediente, o povo se tornou religioso, o povo estava se corrompendo. Então Deus mandou essa praga para o povo acordar. Amém? Então, entenda isso, meus irmãos. Joel aqui, ele deixa claro que isso veio de Deus. Eu e você temos que entender que Deus, meu irmão, tudo vê. Nada foge de sua visão. Talvez você está mentindo para mim, como seu pastor. Talvez você está mentindo para sua esposa, bonitão. Ou para sua esposa, ou para o seu esposo. Você está mentindo para os seus pais, jovem. Você está mentindo para os seus patrões. Você está mentindo para todo mundo. Mas entenda algo aqui. Para Deus você não mente. E uma hora Ele vai te pegar na curva. Uma hora Ele vai te pegar de jeito. Para você acordar para a sua vida. A nação de Israel era uma nação religiosa. Eles iam para o templo, eles vinha para o culto, vinha para a Santa Ceia, fazia tudo o que tinha que fazer. Mas eram mentirosos. Mas tinham seu coração afastado do Senhor. No tempo certo, Deus mandou o juízo sobre aquela nação. Foi Deus que mandou, não Satanás. Você não pode ler o livro de Joel com outra ótica. Deus que mandou o juízo. Esse é o nosso Deus, que é amor, mas também que é juízo. Verso 5. Acordem bêbados e chorem. Lamentam-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Joel convida as pessoas a acordarem e a chorarem. Joel aqui está alertando, meus irmãos, as pessoas que vivem somente por causa dos prazeres. Entenda algo. Uma hora os seus prazeres vão acabar. Quem gostavam de festas, onde acontecia toda sorte de pecado, mediante um vírus microscópio, teve que interromper isso por um tempo. Olha a soberania de Deus. E olha como você é limitado. Então, uma hora, você que acha que está fazendo a coisa certa, que acha que está curtindo a vida, uma hora o juízo do Senhor vai vir sobre a sua vida. Por isso, nós precisamos nos arrepender hoje e não amanhã. Você que vive a sua vida somente por causa de prazer, então quebra os princípios por causa de prazer, vive a vida de qualquer maneira por causa de prazer. Chegou a hora de você acordar, meus irmãos. Assim como esses bêbados, o vinho deles vão acabar. Eu e você temos que entender, meus irmãos, essa realidade. Talvez vocês estão igual a esses bêbados. Precisa que alguém se levante e puxe a sua orelha. Talvez sou eu aqui. Porque os gafanhotos vieram, devastaram tudo. E os bêbados estavam continuando a beber. Estavam continuando a viver a sua vida de qualquer maneira. Talvez é o seu quadro. Deus já permitiu ou já mandou várias coisas na sua vida para você acordar. E você está dormindo. Você está vivendo de qualquer maneira. Mas a palavra do Senhor para você hoje, acorde desse sono. Se levante. Deixe essa vida de prazeres pecaminosos e se consagre ao Senhor e volte ao Senhor, meu irmão. O vinho vai acabar. Cuidado. Versos 6 e 7. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão. Suas presas são presas de leoa. Arrastou a minha videira e arruinou as minhas figueiras. Arrancou a casca e derrubou-as, deixando branco os seus galhos. Meu Deus, meus irmãos, que diagnóstico terrível. Os gafanhotos, eles acabaram com tudo. Eles devastaram todas as plantações. E aqui, meus irmãos, Joel usa sim uma alegoria quando ele fala que era
um dente como de leão. Leão, o maior mamífero, rei da selva. Joel o conhecia. Então ele retrata, assim como o leão devora sua presa, os gafanhotos, por mais que são insetos, mas em grande quantidade, devoraram tudo. Devoraram as videiras, por isso que não vai ter mais vinho. Devoraram as figueiras. Arrancou todos os galhos. A destruição foi total. Meu irmão, talvez você está vivendo esse diagnóstico, com uma destruição total. Talvez você teve um término. Talvez você divorciou, terminou um relacionamento. Aí depois você ficou desempregado. E aí depois você bateu com o carro. Aí depois você tomou um golpe. Todas as áreas da sua vida, de alguma forma, está arruinada. O que você precisa, nesse dia, é voltar para o Senhor. Esse é o seu maior investimento. Este é aquele que nunca virará as costas para você, meu irmão. Mediante essa terra arrasada, reflita e tenha uma atitude certa hoje. Quer voltar o coração ao Senhor? Chorem, meus irmãos. O juízo chegou. Verso 8. Plantei como uma virgem veste luto, que se lamenta pelo noivo de sua mocidade. Meus irmãos, esse povo, eles deveriam chorar. Assim como uma noiva, que ela está prometida em casamento, mas o seu noivo, no trajeto, de alguma forma, ele morre. Assim como a tristeza está no coração dessa noiva, por não poder se relacionar com o noivo, a tristeza deveria estar no coração da nação de Israel. Esse povo deveria chorar, porque eles perderam a comunhão com o soberano, com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eles não deveriam celebrar a festa da colheita e sim chorar, porque eles perderam o mais importante. O que é mais importante, pastor? Não é o nosso dinheiro, não é o nosso ganha-pão. O mais importante é o nosso Deus. Eles tinham que chorar, não porque perderam as colheitas propriamente, e sim porque perderam a comunhão com Deus. E esse, meus irmãos, é o pior diagnóstico. Esse é o pior diagnóstico. Qual, pastor? Não, o pior diagnóstico não é quando você peca, por mais que é errado, por mais que você não deva fazer isso. Se arrependa. Mas o pior de todos, diagnóstico, não é quando você peca. Porque se você pecar e verdadeiramente se arrepender, Deus vai te perdoar. Sabe qual é o pior diagnóstico? É quando você peca e você, na sua carnalidade, na sua cegueira espiritual, você acha que não é pecado. Você quer criar, você quer achar na Bíblia o que é explicitamente pecado, um jeito de não ser. E aí você quer achar um pastor, um líder espiritual que vai validar essa pouca vergonha que você tem vivido. Esse pecado, essa vida de qualquer maneira. O pior diagnóstico é quando existe uma terra arrasada do nosso lado e nós estamos vivendo a vida de qualquer maneira. Mas a mensagem bíblica nos convide, chore. Não é tempo de fazer festa, é tempo de chorar pelos nossos pecados. Como você se alegra com uma vida espiritual desse jeito? Morna, de qualquer jeito, empurrando com a barriga, não orando direito, não lendo a Bíblia direito, não servindo o Senhor direito. Você vai se alegrar ainda? Não, você tem que chorar, se arrepender, voltar o seu coração ao Senhor. Que esse pior diagnóstico que um ser humano pode ter, não possa estar sobre você. Nos aconselhamentos pastorais, meus irmãos, a pessoa pode chegar com o maior pecado do mundo. E se ela chegar arrependida e querendo mudar, meus irmãos, por mais que for um pecado ruim, eu como pastor, eu vou orar com ela. Creio que Deus perdoa pecados, independente qual, de quem se arrepende. E tudo bem, nós conseguimos trabalhar, por mais que seja algo difícil, uma situação complicada, nós conseguimos conduzir essa pessoa a vencer isso.
Mas sabe qual é o pior diagnóstico? Em gabinetes pastorais, é quando eu tenho que convencer você que você está em pecado. Algo explicitamente nas Escrituras que é um pecado, e eu tenho que fazer uma apologética, eu tenho que fazer um TCC, eu tenho que fazer uma apresentação, para você entender que isso é pecado, e brigar ainda. E isso que é o pior diagnóstico. Que eu e você possamos deixar essa soberba de lado, esse coração de pedra de lado, e nos arrepender dos nossos pecados. Chorem, o juízo chegou. Verso 9. As ofertas de cereais e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Então, meus irmãos, os sacerdotes estão de luto, porque o culto coletivo foi suspenso. Como os gafanhotos devoraram todas as vinhas e as plantações, não tinha como fazer oferta. Não tinha como fazer oferta de cereal, porque ele acabou com todas as plantações, e também nem de vinho, a oferta, ou melhor, derramada, né? Porque era feito de vinho. Então não tinha como prestar o culto daquela época do Velho Testamento, mediante o sacrifício, porque o gafanhoto acabou com tudo. Então, essas ofertas, ela era oferecida 2 vezes ao dia, e não estava sendo observadas, porque não tinha a possibilidade, não tinha como. Você só dizima se você ganhar um salário. Se você não ganhar um salário, você não consegue dizimar. É isso, simples. Então, eu e você temos que entender isso e refletir sobre o quão o nosso pecado pode nos atingir. O pecado do povo de Israel atingiu a vida espiritual dele, atingiu o culto público deles, meus irmãos. Os sacerdotes estão de luto porque eles estão incapazes de realizar as suas tarefas para manter a comunhão com Deus, deles e também do povo. Ele não podia fazer sacrifício em favor do povo. Meus irmãos, eu e você temos que refletir sobre isso. Sabe por quê? Não tem porquê haver ofertas se não existe arrependimento. Não tem. Não tem porquê nós prestarmos um culto ao Senhor e falar palavras mentirosas a Ele, que amamos Ele, que Ele é tudo para nós, se nós vivemos uma vida de uma prática de pecado deliberada, sem arrependimento, sem nada no nosso coração que mostre que nós queremos uma mudança. Por isso o Senhor Jesus fala, você que está levando a sua oferta perante o altar e vê que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta aí. Precisa do seu dinheiro, não. Vá resolver sua vida primeiro. Vai resolver suas relações primeiro. Depois você vem aqui conversar comigo. Olha, meus irmãos, os princípios da nossa fé, que nós negligenciamos e vivemos essa vida religiosa de qualquer maneira, culto após culto, domingo após domingo, mas sendo só religiosos, não se arrependendo dos nossos pecados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos chorar como os bêbados, que possamos chorar, meus irmãos, como todos esses povos foram convidados, como uma noiva chora porque não tem a oportunidade de ter a relação com o seu noivo. Que possamos nos arrepender dos nossos pecados, pecados que ferem a santidade do Senhor, que vai contra Ele. Os sacerdotes estão de luto, porque ele não consegue prestar um culto ao Senhor. Verso 10. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. A economia deles, meus irmãos, está devastada, meus irmãos. Quem tem a sua confiança no mundo, de um dia para o outro, tudo pode mudar. Não é essa a realidade que nós vivemos há meses, talvez há um ano atrás, mediante uma pandemia. Um vírus microscópico derrubou todas as nossas confianças. Nós confiávamos no nosso emprego, porque nós somos intocáveis, fomos demitidos.
Nós confiávamos na Bolsa de Valores de Nova York, ela caiu. Nós confiávamos na ciência, ficou também de uma maneira complicada. Toda a nossa confiança foi de água abaixo. Só permaneceu a única e a verdadeira confiança, a confiança daqueles que confiaram em Jesus. Meus irmãos, você que confia em qualquer outra coisa, seja no seu dinheiro, seja no seu prestígio, seja no seu conhecimento, de um dia para o outro pode acabar. Sua profissão, você que é o expert, pode ficar obsoleto. O seu dinheiro pode acabar. As guerras trazem essa realidade. Poderosos, mediante a guerra, perdendo a guerra, se tornam escravos. Perde todos os seus bens. De um dia para o outro, tudo acaba. Mas quem está em Cristo, quem tem a sua confiança em Cristo, permanece para sempre. Como nós lemos o verso 10, toda a produção se perdeu. Os campos estavam arruinados, a terra seca, o trigo destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Tudo acabou. Talvez você, como eu já citei, está nesse mesmo diagnóstico, com a terra arrasada, onde tudo acabou. Mas no Senhor existe solução para o seu problema. Verso 11. Desesperem-se, agricultores. Chorem, produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. Joel convida os anciões a refletir, a chorar, os bêbados a chorar, os sacerdotes a chorar. Agora ele convida os agricultores a chorar. Meus irmãos, eles trabalharam, semearam, plantaram, mas não vão colher. Talvez você está nesse mesmo diagnóstico. Não, pastor, eu fiz isso, eu fiz a minha parte. Por algum motivo, meus irmãos, tomou um golpe. Você não vai ganhar o que você deveria ganhar. Esse povo entendeu que era um juízo de Deus para eles voltar ao Senhor. Faça essa reflexão. Eu não tenho certeza do que está acontecendo na sua vida é um juízo de Deus. Não, eu não sou louco de afirmar coisas que Deus não falou. Mas pode ser. Ele trabalha desse jeito em alguns casos. Mas independente se é um juízo ou se é uma permissão, ele continua no controle. Então use isso que você está passando, esse momentâneo sofrimento, para você crescer. E principalmente para você voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído, que é a presença de Jesus. Entenda isso. E o verso 12. A vinha está seca e a videira murchou. A romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. A alegria dos homens, meus irmãos, se foi. A alegria do homem de Deus está em Deus e não na economia. Se você tiver sua alegria em qualquer outro lugar que não seja Deus, ela vai acabar. Olha esse terrível diagnóstico. Secou a vinha, secou, murchou a fiqueira, a romanceira, a palmeira, a macieira. Tudo secou, meus irmãos. E aí, Joel traz esse duro diagnóstico. A alegria também secou. Não, meus irmãos. A nossa alegria não vai secar. Nós temos que entender o que Abacuque entendeu. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não tenha o fruto do oliveiro, todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei o Deus da minha salvação. Essa tem que ser o meu e o seu coração. Porque, meus irmãos, entenda algo. Ser crente, quando tudo está bom, qualquer um é. Você mostra que você é crente no dia mal, na crise, no desemprego, quando um cara te fecha no trânsito, quando você sofre um golpe, quando alguém pisa no seu calo. Aí você mostra se você realmente crê no Senhor.
Porque no bem bom, qualquer um é. Na história da igreja, meus irmãos, nós fomos perseguidos durante 300 anos. Então, a partir do início da igreja, e onde o Espírito Santo desceu e ali começou as implantações e tal, nós fomos perseguidos. O Império Romano não nos reconhecia como uma fé boa, verdadeira, porque nós não adorávamos a César, nós não adorávamos outro Deus, e só um único Deus. Amém? Então nós fomos perseguidos. Então homens e mulheres foram lançados no Coliseu, foram pendurados, jogaram pinche em cima deles, e eles eram queimados para iluminar a cidade romana. Então, só era crente, meus irmãos, cristão, quem realmente teve encontro com o Senhor, porque não era bonito ser crente. Não era um bom negócio ser crente, porque ser crente significaria que provavelmente você perderia sua vida. E se não perder sua vida, você ia perder seu emprego, você ia perder algum familiar, você ia perder seus bens que você conquistou com o suor do seu trabalho. Ser cristão, nos primeiros 300 anos da história da igreja, era isso. Mas um dia tudo mudou. Quando que tudo mudou? Quando supostamente o imperador Constantino, já que ele não conseguia vencer a gente na espada, ele usou a política. Ele supostamente se converteu e a religião cristã passou de ser perseguida para ser a religião do Estado, do Império Romano. E agora, meus irmãos, tudo mudou. O crente era só o verdadeiro, porque se ele fosse crente, ele podia morrer. Com essa mudança no Império Romano, o que aconteceu? Agora, ser cristão, você tinha isenção de impostos, você tinha privilégio, você tinha regalia na sociedade. Meus irmãos, se essa realidade chegar para você, chegar para o Brasil, ser cristão, você vai ganhar R$1.000 por dia do governo. Você acha que o número de cristãos não vai chegar a 99% da população brasileira? Claro, porque nós somos um povo que queremos benefício. Então, onde tem uma brecha de a gente ganhar alguma coisa, nós estamos lá. Mas aí que eu te falo, você mostra que você é crente, não quando está tudo bem. Eu estou com a minha vida financeira boa, eu estou com a saúde boa, eu estou com isso bom. Você mostra quando você é crente, quando a doença chega, quando a crise chega, quando o desemprego chega, quando o dia mal chega. Aí você mostra verdadeiramente que é alguém que nasceu de novo, que tem o Senhor habitando dentro de você, que não vai abandonar Ele por nada, nem por ninguém, nem por uma grande alegria, nem por uma grande dor. O grande amor da nossa vida é Jesus. A alegria dos homens, meus irmãos, estava nas plantações e no dinheiro. Mas a minha e a sua alegria tem que estar em Jesus. Chorem, porque o juízo chegou. 3 aplicações para a gente finalizar esse momento. Primeira, Deus é o dono da história. Ele está guiando tudo, meus irmãos. Não acho que nada aconteceu por acaso. A pandemia pegou Deus por acaso. Não seja ignorante de falar isso. Não. Nós podemos refletir se foi a permissão ou a vontade. Isso sim. Mas que Deus estava dormindo e foi pegado de surpresa? Não. Não. Entenda isso. Deus está no controle de tudo. Segunda aplicação. Chore pelos seus pecados. Assim como o tema de hoje está nos convidando a chorar porque o juízo chegou, que eu e você possamos chorar pelos nossos pecados. Porque se você chorar hoje e se arrepender hoje, ainda há chance para você. Mas entenda algo. Um dia as oportunidades vão acabar. Um dia o Senhor vai te encontrar mediante a sua morte ou mediante a volta dele para buscar a sua igreja e julgar as nações. E aí não vai ter como. Não existe purgatório, meus irmãos, na fé bíblica. Isso é invenção da igreja. Acabou a sua vida, o juízo virá. Ao homem dá o direito a morrer uma só vez e depois vem o juízo. Você tem a oportunidade hoje de chorar pelos seus pecados e se arrepender. Mas não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. E terceira e última aplicação, a sua segurança e alegria está em Deus. Pois quando todas as coisas do mundo acabam, mesmo assim você consegue se alegrar. Você consegue falar como Paulo falou em Filipenses. Eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter nada, tudo posso naquele que me fortalece.
As suas confianças do mundo, de um dia para o outro, pode acabar. Mas quem confia no Senhor, nós somos inabaláveis. Nós permanecemos para sempre. A perseguição pode até tirar nossa vida aqui agora, mas nós iremos para Nova Jerusalém. Viveremos eternamente com o nosso Senhor. Que eu e você, meus irmãos, possamos chorar, porque o juízo chegou. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.